Jessy Navarro, nas ondas da Vibe Mundial FM. Você pediu e ela voltou. Daniele Lima. A Daniele Lima, a história dela na constelação é a seguinte: ela foi fazer a constelação pela primeira vez na vida, ver esses assuntos que a interessavam, e olha só, de cara. Quem constelou ela ali, que estava ali presente pessoalmente, em carne e osso, o criador das constelações familiares, Bert Hellinger. E ela teve a oportunidade de conhecê-lo, teve esse contato e se transformou numa consteladora excelente, numa das melhores consteladoras do Brasil. Você sabe que eu só trago aqui profissionais muito sérios e competentes no seus ramos. Bem-vinda de volta, Daniele. Daniele está de volta com novidades, mentoria. Conte tudo, abra seu coração para o público da Vibe Mundial que estava morrendo de saudades de você. Eva, Jessy, uma boa noite. É um prazer estar novamente com você, receber esse convite, estar aqui compartilhando as novidades. Isso que você falou, né, me remeteu assim ao início de tudo. Que realmente a primeira constelação que eu vi na vida foi Bert, de Bert Hellinger, quando ele estava no Brasil. Acho que foi a última vez que Bert veio ao Brasil, em 2016. E é interessante perceber como eu entrei assim nesse mundo das constelações. Você falou, me passou um filme assim na cabeça, sabe? Que eu tinha assim saído de um relacionamento, percebi que eu estava repetindo os mesmos padrões e aí identifiquei que alguma coisa em mim precisava ser mudada. Falei, bem, eu estou repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas escolhas, vou olhar para isso. Vi um post assim bem aleatório no Facebook, alguém botou lá uma frase do Bert que era relacionada a mim. Eu nem lembro mais nem qual foi a amiga, o amigo que compartilhou. Falei, cara, isso faz sentido. Eu não lembro mais nem qual era a frase também do Bert. Isso faz sentido. O que que é isso? Aí eu fui pesquisar quem era Bert Hellinger, que era constelação familiar. Eu falei, cara, vou pesquisar, eu quero saber mais sobre. Aí pedi os livros do Bert. Comecei a pedir os livros para eu saber mais, me inteirar do assunto. E aí vi que Bert ia estar no Brasil em setembro de 2016. Isso era meados de agosto. Eu morava em Manaus na época. Falei, cara, Bert vai estar no Brasil, vai estar em São Paulo, eu vou lá conhecer esse homem. Já está velhinho, daqui a pouco morre, eu quero conhecer o Bert. Me mandei para São Paulo, participei desses 3 dias de seminário com Bert, com a Sophie Helling, e foi quando eles lançaram, após esse seminário, a formação de consteladores aqui no Brasil, com os professores da Alemanha, né, pela escola do Bert, que eu entrei e nesse mundo, não para ser terapeuta, não para ser consteladora. Eu entrei na formação de consteladores para autodesenvolvimento, para me ver, né? Para olhar para as minhas questões e aprender, porque aquilo ali fazia sentido para mim. Então, entrei nesse mundo, entrei para o mundo das constelações, fiz 3 anos de formação e outras formações também, e esse caminho de ser uma terapeuta, de ser uma mentora, de trabalhar com a cura das pessoas, a liberação dos emaranhados sistêmicos, as liberações energéticas, as liberações espirituais, ele foi um caminho que foi se abrindo mesmo como um chamado, né? As pessoas reconhecendo, as pessoas chamando, e eu me reconhecendo esse instrumento que pode contribuir com as pessoas, com as mulheres e com o mundo. E já que você perguntou, né, temos novidades em relação a isso. Conte-nos tudo, não Agora, nos esconde nada. né, muitas pessoas, né, elas têm solicitado, têm perguntado se eu dou formações em constelação familiar, né? Elas gostam do conteúdo. A gente falou naquela primeira entrevista no fim de dezembro, né, sobre a questão das entidades, de liberação de entidades, dessa inclusão do mundo espiritual no atendimento terapêutico. Então as pessoas estão perguntando se eu dou formações relacionadas à constelação familiar, se eu sou uma formadora de constelação familiar. E eu não faço uma formação em constelação familiar, mas está no forno para sair uma mentoria. Qual é essa mentoria? É uma mentoria para você ter a metodologia sistêmica, ter o método sistêmico,
para aplicar na sua vida, ter o conhecimento sistêmico para aplicar na sua vida e nos seus negócios. Que, no final de contas, era o que eu estava buscando quando eu fui para a formação. Lembra? Eu fiz 3 anos de formação, não pensava em ser uma consteladora, e o caminho de ser terapeuta e consteladora se abriu. Mas, no início, a minha intenção, o que eu queria era pegar esse conhecimento, usar esse conhecimento, ter realmente a percepção das leis sistêmicas, de como essas leis atuam na minha vida, de como eu posso fluir na vida a partir do conhecimento sistêmico e aplicar. Era para autodesenvolvimento. Então, essa mentoria ela é nesse sentido. Eu vou ensinar a metodologia sistêmica, eu vou ensinar como é que funcionam as leis sistêmicas, eu vou promover exercícios com os mentorados, para que eles possam olhar na prática deles, né? Como liberar as questões, como perceber as questões, como fluir sistemicamente na própria vida. Então, é uma mentoria de autodesenvolvimento com conhecimento sistêmico, que as pessoas estão aí procurando, estão querendo saber. Eu trago um bônus, né, que é essa inclusão do mundo espiritual, que é para além da constelação, mas eu faço essa inclusão, é uma questão minha, é uma metodologia que eu desenvolvi, né, que eu acrescento, além da abordagem sistêmica, a abordagem espiritual, né, a percepção se há realmente entidades ou espíritos que estejam envolvidos na questão, aí a gente faz a liberação e o destrave disso. Daquela nossa entrevista anterior, uma coisa que eu nunca me esqueço e que eu apliquei para mim também, enquanto terapeuta, é o uso da expressão liberação energética. Isso aí eu aprendi foi com Daniele Lima. Porque se você for fazer limpeza energética, tem algumas coisas que você não está limpando, você está liberando. Não são sujeiras, não é um Sim. banho. Você está afastando de você. E podem ser entidades, podem ser chips, implantes, energias. E como tudo aqui no Brasil, tem um tempero brasileiro. A metodologia original vem com aquela coisa que né, são traumas, emaranhados, mas aqui no Brasil acaba entrando nessa coisa de existem entidades, espíritos, forças, que a Daniela, no trabalho particular dela, faz aborda também, e que Sim. enriquece, e que não há como negar a existência de entidades hoje em dia. Acho que a própria Bert Hellinger, se pudesse refazer o negócio dele, e teria, de repente, uma outra abordagem. O conhecimento, né, Jesse, ele é contínuo e ele é dinâmico, né? Então, sempre você está acrescentando novas tecnologias, elas vão se apresentando, novas abordagens vão se apresentando. E, às vezes, também, a tradução na linguagem que a pessoa pode receber. Eu percebo que, muitas vezes, a pessoa ela não consegue fazer uma liberação a partir da percepção sistêmica, né? Então, tipo assim, ela percebe que tem questões com a mãe, né? A gente faz as falas de cura, o movimento sistêmico, tem todo. Só que ela não consegue, ela está enredada ali, é como se fosse uma história pessoal, uma pessoalidade. Ela, a mãe dela, e ela não consegue entender por que, que a mãe dela fez isso, fez aquilo, faltou nisso, faltou naquilo. Ela não consegue muitas vezes sair desse emaranhado. E aí eu percebo que às vezes essa pessoa ela se beneficia de uma abordagem, de uma visão que é espiritual, que é para além dessa vida. Aí ela consegue liberar, ela consegue perceber que não foi pessoal, ela consegue perceber que ela fez uma escolha junto com essa pessoa, né? Que a gente às vezes comumente karma, né? Uma questão kármica, um relacionamento kármico. Eu compreendo como uma escolha. Num dado momento, eu escolhi ser filha da minha mãe escolheu ali me gerar, a gente escolheu os nossos relacionamentos, casei com fulano, casei com ciclano, foi uma escolha do momento, a melhor escolha possível. Se eu for olhar para essa vida pontualmente, às vezes eu não consigo compreender e liberar. E às vezes, quando eu dou uma linguagem espiritual para além dessa vida, para além da escolha momentânea, e trago a perspectiva no tempo, né, atemporal, aí a pessoa consegue.
consegue fazer o movimento de ai, fica mais amplo para ela, fica mais fácil. Então, é uma linguagem que ela consegue receber melhor, que ela consegue assimilar melhor e consegue se liberar dessa história, consegue se liberar dessa dor. Então, quando a gente inclui e não julga, a gente pode ser mais gentil com as pessoas que estão recebendo, que estão ali, de acordo com a linguagem que para ela é mais fácil. Imagina se eu quiser falar com alemão, um portunhol, não vai ficar. Então, vamos ver qual é a linguagem que a pessoa gosta de falar e Ah, pode receber exatamente. fácil. Então, dependendo dessa linguagem, a gente vai trabalhando. E isso é uma habilidade, isso é uma tecnologia que está Eu disponível. imagino, Daniele, eu imagino que você precise, para executar esse trabalho também, de noções de exorcismo, porque eu duvido que numa constelação sua você já não tenha se deparado com pessoas que estão tendo mediunizações potentes ali. E se o constelador, nessa hora, fica preso ali naquele roteirinho que você falou da. É, A pessoa está estribuchando ali. Eu quero ver se tu é do babado ou não é nessa hora. Você já pegou situações assim, o povo adora essas histórias. E o que que você fez? Até se tiver constelador ouvindo aqui, como você fez para puxar essa pessoa de volta? eu vou te contar como que acontece comigo, como eu gosto de conduzir. Eu acho que vai tudo, acho não, né? É a experiência que eu tenho. É tudo da maneira como você conduz, como você intenciona e prepara o campo. Então, assim, na constelação que eu conduzo, está muito claro, até agora, tá? Isso pode mudar, mas até agora eu não trabalho com incorporações, né? Então, quando eu preparo o campo, eu já comunico, eu já sou uma postura e uma energia que comunica que naquela hora isso não vai acontecer, não será permitido. Então, assim, aqui nessa roda, nesse trabalho, faremos constelação. Eu incluo o mundo espiritual. Eu sei que quando eu estou aqui constelando, eu estou facilitando eles também, né? Não estou excluindo, mas eu já dou o recado, a energia. Davi, eu estou em entrevista dentro de casa, né? Eu já estou comunicando que não, aqui nós não vamos incorporar. Então, eu já dou o recado para as entidades que não haverá incorporações. E as entidades vão respeitar, senão são entidades zombeteiras, né? Ou demônios, que aí já é um outro tipo de espírito. Mas o facilitador, ele é o condutor do que vai acontecer naquela hora, no sentido de que ele dá o tom e ele dá a energia daquilo que ele está conduzindo. É como um sacerdote, né? É como um sacerdote. Só um minutinho. Micaela, leva ele lá que está atrapalhando aqui. Assim que nem uma mãe dentro de casa, né? Ela tem que conduzir, é um exemplo. Por a ordem na situação. Tipo assim, eu quero entrar embaixo, não sei o quê. Você vai lá, pede para um guardião, né? A gente tem os guardiões, tem os seres, né? Que fazem esse serviço de dizer, ó, conduza, né? Em certas linhas, esse guardião, vou falar o português explícito. Na Umbanda, esse guardião é quem? São algum, a energia de algum, pega a espada, ó, esse espírito aqui tá, chama algum para levar. Em outras linhas, você pode chamar anjos Gabriel, arcanjos, né? Miguel, para fazer essa liberação dessas entidades que são aí zombeteiras ou que querem atrapalhar o trabalho. Isso em trabalhos explicitamente espirituais. Numa constelação, eu incluo entidades, facilito entidades, mas eu conduzo para que esse tipo de manifestação não ocorra. Isso que você está me trazendo, Jéssica, é algo muito importante para a gente aprender, não apenas no nosso trabalho terapêutico, que a gente é o facilitador, o constelador é aquele que vai dar o tom e a intencionalidade do trabalho, e a gente precisa ter muita clareza e segurança disso, até para promover a segurança das pessoas que a gente está atendendo. Então, isso requer que a gente estude, isso requer que a gente esteja em treinamento, em formação, em mentorias,
em aprofundamento contínuo, em estudos que vão para além da constelação, porque é muito sério o trabalho que a gente faz, a gente está mexendo no campo das pessoas e na vida das pessoas, de acordo com o que elas permitem, mas é muito séria a condição que é feita. Então, para além do ambiente terapêutico em que a gente dá esse tom, tem algo que eu trabalho também com as pessoas que eu atendo, com os meus mentorados, com as pessoas com as quais eu desenvolvo trabalhos, é algo muito importante relacionado a essa questão da espiritualidade. É a gente ter a consciência que somos a entidade dominante da nossa vida. Que às vezes a gente não tem essa consciência, né? Principalmente pessoas que são sensíveis, pessoas que são médiums, muitas vezes sofrem porque tem a percepção da entidade, né? Tem a percepção do mundo espiritual e se sentem sobrecarregados com tudo que percebem, com tudo que vem, com tudo que são demandados, né? Porque, tipo assim, eles pedem mesmo, eles querem passagem, eles querem facilitação. Tem uns que não têm consciência, que perturbam, que atrapalham. Então, é importante as pessoas além de terapeutas, para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa presença, eu sou a entidade dominante da minha vida. Então, tudo que eu fizer e que eu contribuir vai ser a partir de um espaço de leveza e não de obrigação. Não é porque a gente tem um dom, uma habilidade, a gente está escravo das entidades. A gente tem que fazer tudo, tem que limpar tudo. Naquela vez você achou engraçado que eu falei, isso não é faxineiro do mundo, né? Porque a gente percebe as entidades que a gente vai sair limpando, que tem que limpar, que tem que liberar. Não, não é que senão quem que dá conta disso, né? Ninguém é Chico Xavier para ficar 12 horas em transe trabalhando. Chico trabalhou muito, né? Chico foi Esse muito trabalhou, e tudo por dedicado, caridade, e tudo na muito, caridade. né? Com toda a habilidade, com tudo. Eu olhei o documentário e falei, nossa, que interessante, mas assim, no meu interessante ponto de vista, não precisa. A gente pode contribuir com muita consciência de que somos a entidade dominante da nossa vida, do nosso trabalho, da gestão da nossa energia. É importante que a gente contribua para o outro na medida do que é gentil com a gente, do que é saudável com a gente. Isso é um limite no sentido de uma consciência que a gente realmente precisa aprender a desenvolver. Principalmente médios, principalmente sensitivos, principalmente terapeutas, para não se desequilibrarem na relação com o outro. Porque, tipo assim, a gente tem a habilidade, tem a facilidade, mas a gente não pode sair que nem uma Ferrari, né? A gente tem uma Ferrari, a gente tem um canivete suíço, tem instrumentos que são afiados, então a gente precisa saber calibrar, saber usar para não adoecer, para não se desgastar. Então, esse é um trabalho que eu também faço nas mentorias e nos atendimentos. Tem muita gente que procura nesse sentido, que quer desenvolver, que quer saber como ter mais facilidade com o dom, com a habilidade para não sofrer, para não estar sofrendo. Maravilha. Você vê que você que está me ouvindo, como ela faz, né? Ela organiza o campo dela. Aqui não é bagunça, não. Vocês querem vir brincar aqui, mas vocês vão, não é, aqui não é para brincar, não. E às vezes a gente sente que quando um profissional que não está muito seguro do que está fazendo, corre certos riscos porque não sabe organizar um negócio. Inclusive, a Sim. constelação familiar traz, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio. São coisas que têm que ser muito bem trabalhados para funcionar de acordo. Agora, aqui a gente vê é, a, a questão espiritual de maneira muito equilibrada, colocada na constelação da Daniele, que não tem deslumbramento, nem, sabe, a pessoa confundindo o que é imaginação com o que é mesmo inspiração de uma entidade querendo falar ou qualquer coisa assim, de maneira muito sutil. Então, você já viu que se você fizer essa mentoria com elas, já vai pegar várias dicas aí nesse sentido, vale muito a pena. Agora, uma coisa que é muito legal e que as pessoas estão discutindo muito hoje em dia é a questão da mãe narcisista. É muito importante explicar que a questão de narcisismo, gente, Narciso era na mitologia, né, um ser que ele ficava se admirando no espelho d'água de um lago. E tanto que ele se amava que uma hora ele acabou se afogando, que ele foi tentar tocar nele mesmo, tentar beijá-lo, e caiu não sabia nadar e morreu. E aí nasceram narcisos, que são
flores naquele lugar por causa da morte dele. E do que eu entendo, e a Daniela entende, mas ela vai explicar, mas do que eu entendo narcisismo é o seguinte, a mãe educa o filho tem que tirar as melhores notas na escola, porque ela quer levar o crédito disso para falar, eu sou uma ótima, eu mando também, eu arraso como mãe, que meu filho só tira nota 10. Agora tem pessoas que estão confundindo o narcisismo. Por exemplo, é o caso da moça que ela começou a namorar um motoqueiro tatuado, alcoólatra, drogado, que não quer nada com a vida, é o famoso sem futuro, que é mal criado e se acha o rei da cocada preta, chega na casa sem camiseta, sem respeitar a sogra, e a sogra fala: não, a minha filha não vai sair com esse cara, minha filha tem apenas 13 anos e não vai sair. Aí a menina põe textão no Facebook: minha mãe é uma narcisista. Dani, tira pra gente essa dúvida, porque a relação com mãe na constelação é tudo, né? Segundo o Bert É, Hellinger, se você tiver treta com a sua mãe, sua vida não vai, mãe, né? né? Depois não sabe por que tá apanhando. A relação com a minha mãe não era fácil. É, a mãe, vamos falar da mãe saudável, né? Tipo assim, o que que a gente considera saudável na relação de mãe? É a mãe que proporciona ao filho tanto a liberdade para crescer, para evoluir, para fazer suas escolhas, para errar, mas proporciona uma borda de segurança, uma margem para ele não se perder de acordo com a faixa etária de vida dele. Então, por exemplo, eu atuo como uma mãe saudável, no papel de uma mãe saudável, diante do meu filho de 3 anos, quando eu deixo ele brincar, quando eu permito que ele se suje, que ele faça as experiências dele, que ele caia, que ele levante, que ele seja criança e tenha espaço para desenvolver, para ser ele mesmo, para fazer as escolhas dele que são diferentes da minha, mas eu não vou deixá-lo brincar com uma faca, né? Porque eu vou dar as margens de segurança. Na adolescência, né, eu vou permitir o exemplo que você deu. De forma saudável, eu vou permitir, né, eu vou ser o espaço para que esse filho, para que essa filha possa fazer suas experiências, que possa crescer, que possa fazer coisas diferentes do que eu fiz, né, possa ter outros caminhos diferentes dos caminhos que eu trilhei. Então, a permissão desse ser me diferencia de eu estar apaixonada por mim no narcisismo, quando eu reconheço que esse ser, esse filho meu, ele veio através de mim, eu gerei 9 meses, eu sou responsável pela educação, pela condução desse ser, mas eu não sou dono desse ser. Esse ser não é uma extensão da Daniela. Então, eu me diferencio da doença do narcisismo quando eu olho para a Nicole e vejo que ela é diferente de mim, e eu digo, ok, você pode ser muito diferente de mim, fazer escolhas muito diferentes de mim, contanto que você esteja em segurança enquanto você for adolescente, enquanto você for criança, e quando você for adulto, eu tenho que confiar que eu dei uma excelente educação e você vai saber se cuidar, e você vai estar consciente, né, para se preservar e para se proteger. E se você não fizer isso, eu também tenho que estar na permissão que você é um adulto e pode escolher o seu caminho, apesar de eu não concordar. Então, assim, o movimento de saúde é permitir ao outro ser, com a consciência de que esse ser não tem a obrigação de atender a minha expectativa, não tem a obrigação de dar sentido à minha vida. Porque que é o pai doente, a mãe doente e o narcisismo no seu nível mais patológico, né? Porque existe, a gente como é que a gente diz? Está divulgado, né, o termo narcisismo de uma forma muito superficial. Mas o narcisismo, ele é uma patologia e tem os critérios clínicos para você, né, diagnosticar, tem os critérios para você dizer se há narcisismo ali ou não. Vamos falar de uma mãe que né, não é clinicamente constatada como narcisismo, mas qual é a mãe que não é saudável, que adoece as relações? É quando ela quer que essa filha, que esse filho, seja um mecanismo de satisfação dela mesma, um mecanismo de satisfação dos seus vazios, dos seus buracos, das suas faltas.
e não permite que esse ser cresça. Então, a gente vê muitas vezes em constelação adultos que não podem ter relacionamentos porque são casados com pai e mãe, porque esse pai e essa mãe não permite que esse adulto cresça. Então, está sempre ali fazendo movimentos para que permaneça sempre sendo seu filho ou sendo seu homenzinho, né? Que às vezes a mãe faz isso. Ela está lá sem ela mesma não desenvolveu a autonomia afetiva de constituir uma relação com um par, né? Com um parceiro em equilíbrio, e ela aliança o filho ou a filha como seu parceiro, é meu homenzinho, o menininho da mamãe, a menininha do papai, a filhinha do papai. Então, no sistema, a gente vai ver que esse filhinho da mamãe, essa filhinha do papai, não vão conseguir estabelecer relações afetivas satisfatórias. Eles não vão conseguir realmente estar casados ou estar namorando, porque eles estão atendendo ali a uma necessidade de pai e mãe. Então, eles estão enredados na necessidade do pai e da mãe. Porque se esse pai e essa mãe liberam esse filho, ele vai fazer o que da vida dele agora? É muito importante, gente, a gente ter esse discernimento. E a Daniele, ela tem, então, uma mentoria aí, que ela apresentou hoje. Você viu vários pontos de vista interessantes aqui, realmente, de uma pessoa que teve contato com o próprio criador das constelações familiares, o Bert Hellinger. E agora é o momento que eu sei que você ficou esperando a entrevista inteira, que é para ela divulgar o contato. Como é que faz para entrar em contato com a Daniele e poder tanto participar dessa mentoria, como poder fazer uma constelação mesmo com você? Pronto, eu tô no Dani Correa Lima, né, no Instagram. No Facebook é o Daniele Lima, Daniele Correa Lima. E no telefone, eu nunca decoro, gente, meu telefone comercial. Peraí, me deu um minuto que ele está aqui do meu lado. Já vou pegar. Só um minutinho. É o 21, né? Estou no Rio de Janeiro. 9 7033 7578. Então, atendo presencialmente no Rio de Janeiro e online para o mundo inteiro. Muito bem, vamos repetir: 21 9. 7033 7578. Gente, Daniele Lima, então, você pediu e ela voltou. Muito obrigado, Daniele, pela sua participação. Sucesso aí na sua mentoria, nos seus trabalhos. Esperamos você de novo na rádio numa próxima oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta. Aquele abraço. Op, tchau!